Bom, em tempos de governo de Donald Trump, notícia é o que não falta para a gente falar. E a notícia mais quente do momento é ele falar que vai tentar concorrer a um terceiro mandato. Lembrando que a Constituição dos Estados Unidos permite apenas que um presidente concorra a 2 mandatos. Diferente do Brasil, que são 2 mandatos consecutivos, inclusive o presidente depois pode voltar a concorrer novamente, desde que ele tenha um intervalo ali. Aqui nos Estados Unidos, não, são 2 apenas. Ainda que tenha um intervalo entre esses 2 mandatos, depois disso não pode concorrer novamente. Mas ele está garantindo que ele vai conseguir concorrer uma terceira vez. Arsênio, como Donald Trump vai conseguir ser eleito presidente dos Estados Unidos pela terceira vez? Realmente, Donald Trump sendo Donald Trump, ou seja, testando todas as boundaries, todos os limites das fronteiras daquilo que caracteriza a fortaleza desse país, que é os Estados Unidos, que é a imutabilidade ou praticamente imutabilidade da Constituição americana, desde 1776, né? Então, quer dizer, é uma loucura a gente pensar esses tipos de tentativas e que se comparam a países que tiveram muito mais volatilidades na sua história com relação à Constituição, não só mudança de hábitos e costumes, como também a quebra, até às vezes violenta, daquilo que foi estabelecido como Constituição. Eh, a, a estratégia que está dominando é que ele sairia como vice-presidente do Vance e o Vance concordaria em abdicar, ou seja, renunciar, para que ele pudesse fazer um terceiro mandato. Em 1951, acho que é uma emenda, eu estava lendo os artigos referentes a isso, a emenda 22, a 22ª emenda, fala sobre a impossibilidade desse tipo de movimento. Mas o que fica aqui dito, Davi, na minha maneira de ver, é realmente o Trump testando todos os limites eh, daquilo que não tem sido testado historicamente pelos governantes americanos. É, é um, todos os dias as notícias vão saindo, por exemplo, temos vários casos recentes, né, que testam os costumes e a própria lei constitucional nessa avalanche de executive orders, né, que está colocando, por exemplo, convocar a, a lei de guerra para poder deportar aqueles venezuelanos que foram deportados para El Salvador, sem qualquer julgamento, sem nada, a destituição de chefes de agências, a, a, a eliminação de agências sem passar pelo Senado, como foi o caso do USAID. Então, quer dizer, é realmente notícias que não acabam mais, Davi, e nós estamos aqui para tentar trazer um pouco da nossa interpretação para aquilo que afeta a nossa audiência ligada ao Brasil. Não dá para negar que apoio político e popular para tentar fazer um terceiro mandato ele tem, isso fica evidente, né? Muitas pessoas já se manifestando a favor, ainda que a Constituição seja contra. Mas aí tem até alguns juristas falando que o que a Constituição impede é que o indivíduo ele concorra, participe da eleição para o cargo de presidente da República. Ou seja, se ele estiver participando das eleições como vice-presidente, via de regra, fazendo uma análise bem estrita da Constituição, principalmente da emenda 22, ele não estaria violando a legislação. Afinal de contas, o que ela proíbe expressamente é participar de mais de 2 eleições e ser eleito, né, mais de 2 vezes, para o cargo de presidente da República. Então, existe sim alguns juristas que defendem a ideia de que, ao se candidatar como vice-presidente, ele não estaria infringindo a legislação. E é com base nisso que ele toma essa liberdade de propor isso de forma tão midiática. A gente precisa lembrar sempre que Donald Trump chegou onde chegou, a gente falou isso até da outra vez, por conta dos seus excelentes advogados. E são eles que dão um embasamento jurídico para todas essas ideias e propostas que ele apresenta hoje. Você acha que se de fato eles conseguirem defender juridicamente a viabilidade dessa proposta, seria viável de fato ele participar das próximas eleições como vice
E mais ainda, que é o mais curioso e mais difícil de responder, será que sendo eleito para presidente da República, o J.D. Vance, que hoje é vice, abriria a mão dessa posição, dessa cadeira de presidente para o vice-presidente assumir? Será que isso de fato aconteceria? A minha a minha posição com relação a isso, Davi, é claro que tem muita coisa para a gente acompanhar à medida que essas coisas vão se desenrolando, mas veja só, a common law, que é a base do jurídico americano, ela é interpretativa e não absolutista como é no caso do Brasil, a lei napoleônica, você sabe muito bem sobre isso, muito mais do que eu. Mas veja só, a emenda 22 diz claramente que não um cidadão americano não pode se candidatar pela terceira vez a ser presidente da república. Mas é omissa ou nem se refere a uma possível interpretação de que alguém se propusesse a aceitar o fato de sair como presidente, levar um vice-presidente que já foi presidente 2 vezes e aceitar, agora respondendo à segunda parte da sua colocação, eh, assumindo que alguém tipo Vance aceitaria esse tipo de papel, eh, realmente é América, Constituição americana, common law, borderline, fronteira e essa postura irreverente e agressiva do Trump de com seus batalhões de advogados super qualificados encontrar esse tipo de brecha, né? Então e assim continua esse tipo de coisa e uma coisa muito rápida. Outro ponto, Davi, é que nós estamos muito no início, né? Na realidade, nós estamos falando isso em 2028, né? Que seria exatamente, Exatamente. seria As em próximas eleições seriam em 2028. 2028. Isso nós temos que assumir que realmente esses 4 anos, os 2 primeiros anos, o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, permita esse apoio popular que faça esse clamor jurídico, etc e tal. Mas, acho que a lição está aqui é o seguinte, o Trump tenta o limite do limite para levar a sua agenda e perenizar o seu poder. E Arsênio, existe algum paralelo na história moderna do que está tentando o Donald Trump? Será que ele está sendo inspirado de alguma forma por algum político que fez isso? Olha, o que me vem na cabeça era no início, depois de Yeltsin, se não me engano, quando subiu Putin, o que me vem na cabeça é quando, depois de algo parecido com relação a primeiro-ministro e a presidência da então jovem Federação Russa, depois do final da Guerra Fria, eh, eu me recordo, não vou lembrar o ano, mas me parece que o presidente Medvedev colocou o Putin como um cargo muito alto, se não me engano, como primeiro-ministro, depois inverteu os papéis. A mudança de fatores constitucionais para a perenização do poder, isso tem bastante, né? Em Venezuela, Turquia, própria Hungria recentemente. Então, existem paralelos, mas todos eles ligados a alguma ruptura forte das tradições e as suas próprias constituições. Você lembrou muito bem, né? Isso é um passado bem recente da Rússia. Apesar de o Putin ter ocupado a posição ali de primeiro-ministro, que dentro da organização federativa da Rússia não é quem manda de fato no país, e sim o presidente. Nessa ocasião, todo mundo entendia que quem passou a mandar no país foi o primeiro-ministro, porque quem estava ocupando essa vaga era o Putin. Tanto que quando se fala da era Putin na Rússia, a gente considera os 25 anos, desde 2020, logo após a finalização ali, né, da União Soviética, o Putin assume o poder e consegue, através de todos esses artifícios, se manter até os dias de hoje. Obviamente, depois ele conseguiu mudar a Constituição para ser eleito novamente, estender, né, o tempo também de mandato, praticamente dobrou o tempo de mandato de um presidente lá na Rússia e está conseguindo se manter no poder até os dias de hoje. Bom, para nenhuma democracia é saudável a manutenção de alguém no poder durante muito tempo. A troca ela é sempre positiva para qualquer país. Então vamos torcer para que as instituições se mantenham como estão e que ele consiga, de certa forma, eleger um sucessor
tão bom ou melhor que ele, na opinião dos seus eleitores, para que, caso os Estados Unidos e os eleitores americanos acreditem que esse é o caminho certo, para que ele consiga eleger um sucessor lá na frente. Eu acho que isso seria o caminho mais adequado para os Estados Unidos, né?